Hello class, vamos para mais uma aula de inglês? Já chegamos ao quarto bimestre, que bom, né, que Deus nos abençoou para chegarmos aqui e Ele continuará a nos abençoar. Então vamos lá? Let's go to start. Vamos lá, então abra seu livro na página 328, tá? Nós estamos na primeira unidade do quarto bimestre. Vamos para a nossa aula? Hoje vocês vão aprender, tá, o verbo to be, simple past, na sua forma simples do passado, tá? Então, o objetivo da aula é conhecer as formas afirmativa, negativa e interrogativa do verbo no passado, tá? E aprender a conjugar o verbo e suas variações, tudo bem? Você sabia que o verbo to be é um verbo que, em língua portuguesa, pode ser traduzido tanto pelo ser como pelo estar. Então, nós usamos o verbo to be para nos expressarmos quando queremos dizer algo, né, em relação a ser ou estar, tudo bem? Nesta aula veremos como o verbo to be se comporta quando queremos falar sobre alguma situação no passado. Então, nós temos aqui dois amigos dialogando, vamos lá? Então, o primeiro ele diz assim: Hugo, where were you? Hugo, onde você estava? Então, ele usou where you, tá? Para estava, o verbo estava, tá? Que é o verbo to be no passado, were, tudo bem? Então, aqui o Hugo, ele respondeu, I was at home. Ele usou também aqui o verbo to be no passado, I was at home. Eu estava em casa. Então, vamos prosseguir aqui para que vocês possam entender melhor. Vamos lá. Saber diferenciar e explicar o tempo dos acontecimentos é muito importante na hora de interpretar alguma situação. Assim, conhecer os tempos verbais nos permite compreender os discursos nos tempos passado, presente ou futuro. Nesta aula, continuaremos nossos estudos acerca do to be, mostrando como é sua forma quando vamos falar sobre coisas que já aconteceram. A princípio, vamos relembrar como o verbo to be aparece no presente e em suas formas afirmativa e negativa. A partir daí, veremos mais alguns exemplos que nos ajudarão a compreender com mais clareza as demais formas. Então, vamos começar aqui, para que vocês possam entender melhor, o verbo to be no presente, tá? Aqui no presente, na sua forma afirmativa e na forma negativa. Então, na afirmativa, nós temos I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Tudo bem? Lembrando aqui que o it nós vamos usar para coisa ou animal, tudo bem? Porque eu não posso chamar a caneta de she. Ela, a caneta, eu tenho que chamá-la de it, tudo bem? O cachorro, eu não posso chamar o cachorro de he, eu tenho que chamar o cachorro de it. Então, eu uso it quando eu quero dizer ele ou ela, para coisa ou animal, tudo bem? Então, vamos aqui para a forma negativa do to be. I am not. Nós aqui vamos usar o not, tá? Para expressar, né, a forma negativa. You are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not, they are not. Eu preparei aqui para vocês, tá? Uma explicação, né, na forma, o verbo to be, na forma afirmativa e na sua forma negativa. Então, vamos lá? Então, vamos traduzi-lo para ficar melhor para a sua compreensão. Então, nós temos aqui, ó, I am, eu sou ou eu estou. You are, você é ou você está.
He is, ele é ou ele está. She is, ela é ou ela está. It is, ele ou ela, né, como eu havia, né, dito para vocês, para coisa ou animal, ele ou ela é, ele ou ela está. We are, nós somos ou nós estamos. You are, vocês são ou vocês estão. They are, eles são ou eles estão. Tudo bem? Agora vamos para a forma negativa. Aqui na forma negativa nós temos I am not, vamos acrescentar apenas o not, tudo bem? I am not, eu não sou ou eu não estou. You are not, você não é ou você não está. He is not, ele não é ou ele não está. She is not, ela não é ou ela não está. It is not, ele ou ela não é, ele ou ela não está. We are not, nós não somos ou nós não estamos. You are not, vocês não são ou vocês não estão. E they are not, eles não são ou eles não estão. Tá? Então vamos ver aqui agora, né, as expressões are not e is not no quadro aqui das negativas, né? Elas costumam aparecer em sua forma contraída, ficando respectivamente das seguintes formas: aren't e isn't, tá? Então vamos aqui mais algum exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Então fica assim, ó, na contraction forma do to be. Are not, na sua contraction forma fica aren't, tá? E o is not, na sua contraction forma fica isn't, tá? Mas eles continuam, né, tendo o mesmo significado, tudo bem? Então vamos aqui para alguns exemplos, tá? Então vamos lá. Então nós temos aqui dois personagens, tudo bem? Então aqui, o primeiro personagem diz I am a soldier, eu sou um soldado, tá? E aqui o outro personagem, I am happy, I'm happy, eu estou feliz. Aqui no caso ele fala I'm, tudo bem? I'm a soldier, I'm a soldier, porque aqui nós estamos aqui percebendo que o I am, ele está na sua forma contraída, na contraction forma, I'm a soldier, tudo bem? Então vamos lá, Cláudio is a serviceman, Cláudio é um militar. Cláudio isn't a civilian, ele não é um civil, tá? Jurandir is happy, Jurandir está feliz. Jurandir isn't sad, Jurandir não está triste. Então aqui vocês vão podem aqui observar, tá? Aqui o verbo to be está na contraction forma, isn't, tá? Is not na full forma, que é a forma, né, na sua forma toda preenchida, e aqui isn't na forma contraída, tá? Continuando aqui. Como podemos ver acima, as frases estão falando sobre ações no passado. Mas se eu quisesse falar sobre isso no passado, desculpa, vamos lá, de novo. Como podemos ver acima, as frases estão falando no presente. Mas e se eu quisesse falar sobre isso no passado, tá? Então aqui em cima, as frases estão no presente, tudo bem? Então, né, vamos ver como ficariam essas frases no passado, tá? Se eu tivesse que falar essas frases no passado, eu iria trocar, tudo bem? Eu usaria o was e o were, tá? No lugar do are e do is, tudo bem? Então vamos lá. Realizar a troca do tempo verbal na frase é algo muito simples, pois se eu quisesse passar para o passado, qualquer uma das frases acima bastaria trocar o verbo to be, que está no presente, para sua forma no passado. Vejamos agora como o verbo to be aparece no passado. Então nós temos aqui, ó, I was, tá?
he was, she was, it was. Tudo bem? Nós temos aqui we are, we were, you were e they were. Então, o que vai mudar é o verbo be, tá? Que nós vamos usar was e were, tá? Vamos lá. Então, aqui nós vamos usar o was para o singular, tudo bem? E o were para o plural. Eu trouxe aqui um exemplo para ficar mais fácil para vocês compreenderem. Então, vamos lá? Então, nós temos aqui, ó. I was, eu era ou eu estava. You were, você era ou você estava. He was, ele era ou ele estava. She was, ela era ou ela estava. It was, ele ou ela, né? Quando vamos falar de coisa ou animal, era ou estava. We were, nós éramos ou nós estávamos. You were, vocês eram ou vocês estavam. They were, eles eram ou eles estavam. E aqui na forma negativa, tá? Na forma negativa vai ficar assim. I was not, eu vou acrescentar apenas o not, tudo bem? I was not, eu não era ou eu não estava. You were not, você não era ou você não estava. He was not, ele não era, ele não estava. She was not, ela não era, ou ela não estava. It was not, ele ou ela, né, como eu já falei, havia dito para vocês, para coisa ou animal, ele ou ela não era ou não estava. We were not, nós não éramos ou nós não estávamos. You were not, vocês não eram ou vocês não estavam. E they were not, eles não eram ou eles não estavam. Vamos lá. O verbo to be, no passado, também possui a forma negativa e sua composição segue a mesma lógica do presente, ou seja, apenas acrescentamos o not. Tudo bem? Então, aqui é a forma no presente e aqui a forma aqui a forma no passado, tá? Afirmativa, forma afirmativa no passado. E aqui a forma negativa no passado. O que acontece? Apenas acrescentamos o not. Tudo bem? Então, vamos lá? I was, estou falando da forma afirmativa no passado. I was, you were, he was, she was, it was. We were, you were, they were. Ok? Esta conjugação do verbo é a mesma que eu apresentei a vocês agora no caderno, tudo bem? Então, vamos aqui agora para sua forma negativa. I was not. You were not. He was not. She was not. It was not. We were not. You were not. They were not. Ao compararmos a tabela do tempo passado com a do tempo presente, é fácil encontrar uma característica em comum. Sempre que o to be aparece como are no presente, aparecerá como were no passado. Além disso, na forma negativa, was not e were not podem aparecer nas formas respectivamente como wasn't ou weren't. Eu trouxe aqui para vocês também, né, para simplificar. Vamos lá. Então, nós temos aqui a contraction forma do verbo to be no passado. Então, was not fica wasn't e were not, weren't. Tudo bem? Então, vamos lá. Agora, já que conhecemos o verbo to be no passado e suas conjugações, podemos trazer alguns exemplos de como descrever algo no passado. Então, vamos lá aqui? Vamos lá. George was young.
George, ele era jovem. George wasn't old. George wasn't old. Ele não era velho. Vamos mais uma vez. George was young. George era jovem. George wasn't old. Ele não era velho. Vamos agora para a atividade resolvida. Rewrite the sentence below in the simple past. Reescreva a frase abaixo, tá? No passado. Então, nós temos aqui, ó. I am not a child, tá? Eu não sou uma criança. Está no presente a frase. Vamos colocá-la no passado. I wasn't a child. Eu não era uma criança, tá? Wasn't está na forma contraída do verbo was not. Então, vocês podem escrever I wasn't a child ou I was not a child. Eu não era uma criança. Continuando aqui, aprendendo um pouco mais. Para realizar perguntas em inglês, basta trocar o to be de posição. Vamos ver alguns exemplos, tá? Então, nós estamos aqui falando no passado, tá? O to be no passado, was. Aqui, a afirmativa, affirmative in the past. Afirmativa no passado. E interrogative in the past. Então, a interrogativa no passado. Então, vamos lá? Então, vamos aqui falar da afirmativa e da interrogativa no passado. I was a student. Eu era um estudante. Afirmativa. Vamos aqui para a interrogativa. Was I a student? Eu era um estudante. O que vocês podem notar aqui na estrutura da frase é o seguinte, que aqui na afirmativa o sujeito vem em primeiro lugar. Já na interrogativa, o verbo vem em primeiro lugar e o sujeito em segundo lugar. Na afirmativa, sujeito em primeiro lugar, verbo em segundo. Então, o que acontece? Eles trocam de lugar. Tudo bem? Então, na interrogativa, sempre o verbo virá na frente. Tudo bem? Então, vamos lá. You were a girl. Você era uma menina. Were you a girl? Você era uma menina? He was an actor. Ele era um ator. Was he an actor? Ele era um ator? She was a waitress. Ela era uma garçonete. Was she a waitress? Ela era garçonete? It was clean. Isso estava limpo. Was it clean? Isso estava limpo. We were friends. Nós éramos amigos. Were we friends? Nós éramos amigos. You were here yesterday. Vocês estavam aqui ontem. Were you here yesterday? Vocês estavam aqui ontem? They were free. Eles estavam livres. Were they free? Eles estavam livres? Então, o que vocês vão notar, mais uma vez, que na afirmativa, o verbo, tá, ó, verbo vem em primeiro lugar, tá? E na interrogativa, começamos a frase com, aqui na afirmativa, o sujeito, na afirmativa, o sujeito vem na frente, primeiro. Na interrogativa, quem vem primeiro é o verbo, tá? O que acontece? O sujeito troca de lugar com o verbo. Então, aqui para concluir, como podemos ver acima, apenas duas marcas que diferenciam uma afirmação de uma negação. A primeira aqui, ó, como eu já havia dito para vocês, é a troca, tá? A troca de posição com o sujeito, tá? Aqui o sujeito e o verbo, na interrogativa, eles trocam de posição. E as perguntas são marcadas pelo acento de interrogação, tá? No final. E mais o acento de interrogação. Então, vamos lá, começando aqui as atividades. Check the correct answer. Então, vocês vão marcar a resposta correta. Nós temos aqui uma afirmativa no presente. Então, tá? Nós vamos usar o is. Por quê? A dog is an animal. Então, o cachorro é um animal. Is an animal. Ele é um animal, tá? Estamos
no presente e é uma afirmativa. Nós não podemos usar o am, por quê? Porque dog, tá? O pronome que substitui dog é o it. It, lembra que eu falei para vocês? It nós vamos usar para coisa e animal. Então, it é o pronome que substitui dog. Depois de it, nós temos o que no verbo to be? It is. It. Se eu quisesse chamar o cachorro de ele, eu falaria it is, tá? Ele é um animal. It is an animal, ok? Então, vocês vão marcar o is para esta questão. Então, vamos lá? Number 2. Circle the contraction form are not. Vamos lá? Então, nós temos aqui aren't, isn't e weren't. Então, contract form, a forma contraída de are not, aren't. Are not, aren't, tá? É a forma contraída. Vamos aqui para o número 3, number 3. Complete the tables below. Então, complete as tabelas abaixo. Então, vamos lá, nós temos aqui no past simple, tá? No passado simples, na sua forma afirmativa. E aqui no passado simples, na forma negativa. Vamos começar pela forma afirmativa. I was, tudo bem? Tá? Nós estamos no passado simples. Was, então vamos usar o was agora. I was, you were, he was, she was, it was. Agora vamos aqui para o plural. We were, you were e they were. O que nós podemos observar é que no singular nós vamos usar aqui was. Apenas aqui o you que vai ficar were. E aqui para o plural nós vamos usar were. Tudo bem? Vamos agora aqui para o simple, o past simple na negativa. I wasn't, tá? Que é a contraction forma de was not. You weren't, que é a forma contraída de were not. He wasn't, tá? Que é a forma contraída de was not. She wasn't, que é a forma contraída de was not. It wasn't ou was not. Vocês podem usar qualquer uma dessas formas aqui, tá? We weren't ou we were not. You weren't ou you were not. They weren't ou were not.